Boa noite, boa noite, amigos, companheiros aí do Ideal Espírita. Celinha, está me ouvindo bem aí? Então tá. Estou bem improvisado aqui e por isso é que tive que montar um estúdio aqui correndo, mas está tudo bem. Estão ouvindo? Tá. Então, prazer imenso estar com todos, uma boa noite, um carinho muito grande, é sempre uma alegria renovada a gente se encontrar. E, de certa forma, eu também preciso agradecer, não só a Deus, nosso Pai, aos Espíritos amigos, pela oportunidade redentora de fazer algo positivo, coletivo, mas principalmente aí pelo carinho e a simpatia que vocês sempre devolvem e rever pessoas tão queridas que, principalmente aquelas que eu tenho algumas décadas, né, nessa reencarnação, pelo menos, de relacionamento, são tão queridos. Curiosamente, esse grupo aí, para mim, é bastante, é muito importante, singular, porque tem pessoas aí que eu me relaciono por setores sociais completamente diferentes, né? Todos foram pela doutrina espírita, alguns foram pela parte social. Eu estou olhando para a Karen da TT, que eu conheço há tantos anos aí por uma questão, né, social, e outros demais aí pela parte mais espírita e outros mais recentes que vieram aí, digamos assim, compor esse buquê de flores perfumadas, que são as pessoas que eu lido aqui, que eu gosto tanto, e quem me conhece sabe do quanto eu prezo a relação humana, o abraço, o sorriso, o contar causo e tomar café junto, e, enfim, né, eu sou muito pegajoso nas minhas amizades, né? Então, prazer estar aqui, dito, vamos lá. Só não gosto da Cilim, mas também eu nunca quis, né, ter unanimidade. Mas vamos lá. Olha, ô Celinha, o pessoal estava ficou meio na encolha, porque as perguntas a Cilinha despejou tudo de uma vez só. Assim, vieram poucas perguntas, mas, olha, veio perguntas aí muito, muito interessantes, sabe? Teve uma aí, né, Cilinha? Teve uma aí que ela realmente me forçou aqui, né? E já vou dizer, eu não tenho uma conclusão para ela, mas trouxe algum material, como diz bem meu amigo Zé Carlos, para fazer barulho de carroça na cabeça de todo mundo aí, tá? Eu vou começar com a primeira, ela é muito comum, mas ela é muito específica para quem frequenta a reunião mediúnica. Claro, né? A pergunta diz o seguinte: é verdade que não devemos dar atenção a espíritos que se manifestam na reunião mediúnica, que se dizem crianças ou que se comportam, né? Uma manifestação assim infantilizada e etc, etc, né? Isso acontece muito, tá? Acontece muito de se manifestar. Bom, eu vou fazer uma colocação de 3 possibilidades que eu entendo ser, e depois vou trazer todo um respaldo da doutrina para que se chegue a uma conclusão. Então, assim, de uma forma geral, para mim, pode estar dentro de 3 possibilidades. A primeira, que eu sempre considero, e aqui eu estou falando um pouco também da minha experiência, né, como integrante de reunião mediúnica. A primeira, pode se tratar de uma mistificação do espírito com a intenção de envolver o grupo. Tá? Estou falando isso baseado na experiência, que muitas das vezes se revelou dessa forma. A segunda, que é também uma fantasia anímica, também do médium, que guarda muita afinidade com crianças. Então, é uma fantasia anímica. Muitas das vezes abre o inconsciente ali e essa coisa vem. Então, não é nem uma manifestação mediúnica, né? É realmente um comportamento, assim, prevalentemente de animismo. Né? É mais do médium do que um comunicante ali, às vezes não tem nenhum comunicante, tá? E vamos deixar claro, nem sempre o médium não faz isso digamos assim, com intenções ruins. Não, 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 não. Ele nem sabe que é por isso, mas a manifestação é mais ali. E pode ser também um desajuste do espírito comunicante. É muito comum da gente entender isso.
há pessoas que, por problemas até do ponto de vista de psicopatologias, né, doenças mentais, eles têm um comportamento infantilizado. Ora, é plenamente possível isso no espírito desencarnado também, ok? Então, ele é portador de um desequilíbrio mental e se comporta de forma infantilizada. Geralmente, de uma forma geral, vamos falar assim, são espíritos mistificadores. Tá? Depois a gente vou botar algumas colocações aqui na doutrina espírita que me levam a imaginar isso, não só pela experiência vivenciada, mas também, né? Que muitas das vezes vem explorar a ingenuidade dos participantes, ou até mesmo montar uma certa arapuca para o dialogador naquele instante. Né? Por quê? Obviamente, pessoas tendem a se emocionar muito. Imagina um espírito de criança dizer que está num lugar, né, muito escuro, sendo muito judiado, né? Lá no antro escuro da espiritualidade, a primeira pergunta que eu penso é: onde é que estavam os mentores e familiares desencarnados que permitiram que isso acontecesse, né? O espírito que desencarna de forma tão inocente, entre aspas, né? tão novo. A gente sabe dos compromissos que o espírito traz, obviamente, mas a gente também sabe que a infância não há, de certa forma, uma vinculação, né? Um nível de consciência tamanha com as relações da vida sociais, né? Então, a gente sabe disso também. Até do ponto de vista perispiritual, a gente sabe que por volta ali, o trabalho da pineal, né? Por volta ali de 7, 8 anos, né? Até que o processo reencarnatório realmente se consolide e tal. Bom, para isso a gente tem que se remeter, quando eu falo isso, algumas pessoas podem se assustar e dizendo assim: pô, Heraldo, eu já dei manifestação por um espírito de criança, eu já vi um espírito de criança manifestar como guia e protetor. Né? Então, assim, eu não posso generalizar, mas eu posso trazer material para que a gente pense, cada um tire as suas conclusões, porque eu não posso induzir, né? Eu tenho realmente, muitas das vezes, a minha forma de concluir, a minha forma de evidenciar numa reunião mediúnica, né? Baseado ou na intuição, no que está se vendo, mas e baseado, claro, em conceitos que eu trago para mim, mas é exatamente isso que eu queria. Vamos começar a analisar o seguinte. Então, tá. O que acontece com as crianças recém-desencarnadas? Então, vamos começar um raciocínio, ok? A literatura espírita diz, em obras espíritas, depois vou relacionar aqui, que são imediatamente recolhidas por quem? Familiares ou mentores que lhe dão uma ampla assistência. As crianças muito novas que desencarnam, inclusive, estão muito ligadas ainda ao psiquismo da mãe, todos nós sabemos disso. Então, imagina, ela desencarna e perde esse vínculo. O André Luiz fala isso, né? Que mães com filhos que desencarnam em momentos de desdobramento do sono físico vão estar com seus filhos. Né? Agora, se são espíritos superiores, né? Espíritos vieram missionários e permaneceram reencarnados um tempo menor, né? Eles retomam a personalidade anterior. Né? Então, as crianças, o que acontece? Né? Se há entre elas uma evolução, vamos chamar assim, mediana, né? Elas conservam, sim, a condição infantil. A gente vê nas próprias obras das crianças, né? Mas que isso vai sendo superado pouco a pouco. Ela não permanece indefinidamente como uma criança. Né? Ou seja, como ocorre com as crianças aqui na Terra. Né? E podem, muitas das vezes, aqueles que desencarnam, que tiveram um breve estágio reencarnatório, né? Cumpriram ali determinado tempo que faltava, se são espíritos ainda em condição mediana, né? por um fato até que desencarnaram que não estava previsto. Né? Então, você tem dentro do carro, viajando, uma criança e por uma imprevidência e irresponsabilidade do condutor daquele veículo que expõe
há um nível de violência e há um desastre e desencarna todo mundo, pode ser que naquele momento não tinha que ninguém desencarnar naquele sentido. Houve um fato deliberado de alguém que provocou tudo isso, né? Então, responder criminalmente, né, na lei divina, principalmente, por ter sido responsável por aquele que gerou esses males, em todos, principalmente. Então, a gente também tem que abordar essa visão, né? Então, na verdade, eles retornam à reencarnação. Então, né, esse período de espera, o André Luiz mesmo fala, né, os espíritos das crianças, eles são visitados por parentes, pelas mães, né, como eu falei, durante o sono físico, né, e muitos voltam até, diz o André, a ser os filhos daquelas mães, se essas condições, né, digamos assim, físico, materiais de maternidade, né, ainda possam ser suportadas por essa mãe. Então, ou interrompeu-se, mas podem voltar, né? Aí isso nos remete a uma outra pergunta que vocês podem me fazer. Vou aqui imaginando que vocês poderiam estar me perguntando. Tudo bem, Arão? Isso quer dizer que você está falando é que crianças nunca, então, se manifestam em reuniões mediúnicas? Porque você diz que tem 3 possibilidades. Estão mistificando. Pode ser uma questão do inconsciente do próprio médium, pode ser um espírito que está realmente num processo infantilizado. Então, quer dizer que nunca vão se manifestar em reunião mediúnica, não foi isso que eu disse. Pode acontecer, mas são mais em caráter de exceção, né? Por quê? Por exemplo, o espírito evoluído que desencarnou numa infância ainda, em tenra infância, né? Atendendo lá a sua programação evolutiva, vamos dizer assim, já está reintegrado na vida espiritual. Ele pode, sim, se manifestar como criança, por exemplo, com o propósito de consolar os pais. Não é verdade? Então, os pais aqui, filhos jovens, filhos de crianças que desencarnaram, vê lá, o Chico fazia cartas às mães e tinha lá a psicografia de espírito que dizia, olha, vovô está aqui comigo, né? Que eu não sei nem escrever, mas eu estou falando aqui, né, para o médium, etc. e tal, sim. Né? Então, obviamente que pode, ok? Então, mas isso acontece muito em caráter de exceção, e não como se acontece, às vezes, muito em reuniões mediúnicas, que não vou dizer que é comum, mas acontece muito, né, do momento lá, principalmente no momento em que há manifestação de espíritos sofredores ou que fazem sofrer. Né? E, nesse momento, se manifestam espíritos ali de crianças vitimizadas. Está fora de contexto isso. Então, como a pergunta é direta, é alguém que diz assim, eu frequento a reunião mediúnica, eu ouvi dizer, eu não sei porque perguntaram isso, alguém deve estar falando, ouvi dizer, ou alguém falou que a gente não tem que dar atenção a esse tipo de espírito. Então, acho que sim, deve ser tratado com carinho, com amor, mas estou dizendo, as 3 possibilidades, porque, obviamente, não faz muito sentido, né? Um espírito que desencarnou em tenra idade, quer dizer, ainda não é um espírito evoluído que consegue restabelecer, né, sua reintegração, né? O mundo espiritual está ali na erraticidade, né, sofrendo, e a gente também pode ver que nas obras do André, eu, sinceramente, não me lembro, não estou aqui afirmando, quem sou eu para conhecer tudo profundamente, mas principalmente também não tenho essa memória toda mais, lá se vão 65 anos, mas eu não me lembro de ver na obra do André, mediunicamente, uma manifestação de uma criança. Se alguém encontrar nos livros aí, fica essa tarefa, esse barulho de carroça aí, entendeu? Né? O Zé Carlos, que não faz nada de meia-noite às 6 da manhã, só dorme, pode dizer isso aí. Né? Tá certo? Dá uma... Ô, Zé, pode falar. Tem Sobrou direito à para mim, né, réplica, Heraldo? claro. Sobrou Foi para mim, né, provocado, tem que Heraldo? falar. Sobrou para mim, né, Heraldo? Você É um pergunta carinho, é um carinho. se deve mesmo à manifestação que deu aquele menino João Hélio quando veio a falecer, desencarnar, e ele fez uma mensagem, acho que foi mais para confortar os pais. Muito Isso, obrigado isso. pela resposta.
Mas é bem isso mesmo, tá? Pode ter sido ajudado, auxiliado por um espírito, ou é um espírito que realmente se reintegrou muito facilmente à sua personalidade. Então, se manifesta como criança, mas é um espírito com uma certa maturidade, uma evolução de mediana para cima, tá? Como doutrinador, essa é outra pergunta. Tudo bem, Heraldo. Então, como o doutrinador deve agir quando ele estiver lidando com uma suposta manifestação de uma criança? Então, não tem uma regra para isso. Vou falar das nossas experiências. Conversa normalmente, deixa transparecer com uma certa sutileza, até para o médium ali, que sabe que está lidando, imagina que está lidando com uma dessas três situações, né? Eu sempre sigo um pouco esse caminho de que estou lidando, né? Obviamente, a gente consegue deixar conversarmos, o grupo todo vai vibrando, obviamente, e você deixa, de certa forma, a sutileza de saber que você está percebendo que não. Normalmente, né, a Celinha tem uma boa experiência disso também, sabe que lá no fim da Sicilinha, enfim, outros que estão frequentando a reunião mediúnica sabem que lá no fim da comunicação acaba se revelando, né? Era bem um ardil sendo colocado ali, tá? É bem isso mesmo. Olha, isso também é um caso que se deve tratar muito. Quero falar isso, o Celinha levantou, já vou aí, Celinha. Eu quero só falar também com muito carinho, é a questão de guias espirituais infantis, sabe? Não estou aqui afirmando nada, mas deve ser tratado também isso com muito critério, muito carinho. Percebe? Essas manifestações de guia protetor muito infantilizado. Né? Por quê? Porque essa condição, para ser um guia protetor, é necessário um certo crescimento, evolução espiritual. Qual é, digamos assim, o ganho de uma forma infantilizada, erradinho, aquelas coisas todas? Percebe? Não há nenhuma crítica em relação a isso, porque não posso tratar de todos os casos, quem sou eu, mas a gente precisa seguir um bom senso na doutrina. Né? A gente precisa ter um comportamento de discípulo. Né? Discípulo e não de multidão. Né? Multidão, como é que era a multidão que acompanhava Jesus, o adorava? Lembra disso? A gente vai ler, a gente lê. E todo o evangelho está dizendo, e a multidão acompanhava, o seguia, o adorava. O que ela corria? Ela corria atrás do milagre, do fenômeno. Né? Essa é a postura de multidão. Qual que era a postura do discípulo? Esse procurava o quê? As palavras de vida eterna. Né? É tanto que quantos que Jesus falou e abandonaram, tem uma passagem clássica em que Jesus fala para os discípulos assim, olha, tantos estão indo, vocês também fiquem à vontade, não querem ir? E o Pedro diz para ele com muita lucidez, e para onde, Senhor? Se tu é que tens a palavra de vida eterna? Isso é comportamento de discípulo. Então, o comportamento de discípulo procura Jesus pelo quê? Pelas palavras, pela filosofia espírita, o que ela nos induz para nos propiciar a mudança interior, a melhoria moral no nosso comportamento, e não atrás de fenômeno. Então, para mim, e aí é uma colocação que a gente faz, de que essas manifestações aí, que ninguém fique chateado comigo, pelo amor de Deus, tá? Eu não represento quem sou eu, nada. Mas eu tenho que dizer e ser muito honesto, né, com aquilo que a doutrina nos endossa. Não consigo ver muito acréscimo em manifestações assim, muito infantilizadas, que mais passam como uma diversão. Aí vejo guias e protetores, as pessoas dando balinha, dando docinho, e fica conversando tati-bitati. Imagina, um espírito evoluído que está ali. Eu, certa vez, já contei isso para você, vou repetir. Eu me dirigi a um espírito e ele era um espírito muito simples. E eu fiz um pedido a ele que assim, achei que qualquer pai faria. Assim, foi uma coisa tão... E eu disse assim para ele, olha, meu irmão, dá uma olhadinha nos meus filhos lá, né? Aquela preocupação natural de pai e tal.
né? E ele disse assim para mim, carinhosamente, nossa, eu com tanta tarefa de pessoas que estão tão doentes, necessitadas, você pedindo para ver, não foi nessas palavras, mas foi assim, olhar para aqueles que estão cheios de saúde, sem nenhuma carência material, né? Estão dormindo agora, muito distante do frio, muito distante das necessidades essenciais. Heraldo saiu. Vamos ver se ele volta. Vamos ver se o Heraldo volta. Mas enquanto ele não volta, essa questão do espírito criança é muito interessante. E a gente tem muita dúvida mesmo, mas a gente não pode esquecer que espírito não tem idade cronológica. Quem tem idade cronológica é o corpo. Embora o espírito conserve ainda dele mesmo alguns hábitos, logo que desencarna. Mas com o tempo ele vai perdendo. E no caso das crianças, elas são acolhidas por equipes especiais. Então, realmente não faz muito sentido elas se manifestarem, a não ser que seja para consolar os pais ou os familiares. Mas para ser doutrinada, não seria muito o caso. Então, a gente deve prestar atenção nesse tipo de manifestação. Vamos ver o Pedro aí, que levantou a mão. Não, o Pedro levantou? Não, é a Fran. Não, é a Fran. Não, é porque eu tô com o link, hoje eu entrei, né, por causa da reunião, eu entrei com o perfil do FEM. Assim, eu sempre tive dúvida em relação a isso, porque a gente sabe que existe, inclusive uma vez uma comunicação eu recebi falando sobre um lugar que chama Mansão das Mães do Coração, no plano espiritual, e que lá, então, essas crianças, elas são acolhidas e elas são cuidadas, né, por alguns espíritos que têm um perfil mais maternal, enfim. E eu sempre tive curiosidade de entender, assim, como que acontece esse recobrar dessa noção de que eles não são mais crianças, né? Se isso depende de estar mais materializado ou não. Só que, ao mesmo tempo, criança ainda é tão desapegada do material para ficar assim, vai demorar mais tempo, menos tempo para perder essa... para recobrar essa consciência, né, do que é, de fato, um espírito antigo. Eu tenho essa dúvida, sabe? Eu nunca entendi muito bem como que funciona. Talvez não seja para a gente entender, né? Às vezes isso é uma coisa que não é o momento da gente entender ainda. Mas eu sempre me perguntei esse momento, como que acontece. Eu imagino assim, que seja um momento para que elas tenham menos impacto dessa mudança, mas que mais cedo ou mais tarde elas vão começando a recobrar a consciência. Mas não sei. Quer que eu faça contato com o Heraldo? Sim, é bom fazer um contato com o Heraldo. Vamos esperar só um minutinho para ver se ele vai conseguir voltar. Mas aí era bom dar uma ligada mesmo para ele, que ele pode estar sem internet. E aí a gente vai aguardar ver se ele volta para ele poder responder. O Edson levantou a mão aí, ó. Pois é, eu vou pedir ao Edson para esperar só um pouquinho, a Fran fazer o contato para saber se o Heraldo vai voltar, para ele poder acompanhar essas falas que estão sendo trazidas, para que a gente não tenha que resumir tudo para ele depois. Só um instantinho, tá, Edson? Por favor, para o Heraldo também poder te ouvir. Vamos ver se ele vai conseguir voltar, senão a gente vai trocando nossas experiências aqui. Aí o Edson vai falar, a gente vai falar sobre o que a Fran colocou.
Ele está tentando lá, Serlinha, mas falei com ele que se ele não conseguir, para avisar para mim aqui, que aí a gente prossegue de uma outra maneira, tá bom? Mas ele está tentando lá, ele acha que consegue voltar. Vamos vibrar muito para ele conseguir. Enquanto isso, o Edson fala para nós, então, Edson, por favor. No tempo que eu frequento o centro espírita desde pequeno, eu nunca vi comunicação de criancinha em médium. Agora, você conhece a minha prima Osli, não conhece? A irmã da Osni, Elizabeth, ela era meninota de, acho que 4 anos, 5 anos. Todo dia ela pegava a bonequinha dela, subia lá para o quintal. A Terezinha chegou, a fulana chegou, as crianças vinham, ficavam ao lado dela para brincar com ela. O meu avô, como era vidente, e falou, não pode acontecer isso. Ele teve que pedir aos mentores para não deixar as crianças fazer, que senão ia prejudicar a menina. Entendeu? Mas não falado assim, elas falando na linguagemzinha delas, né? Elas, uma estava vendo a outra, de criança pequena. Nessa parte, o vovô sempre falava, eu tinha que mandar tirar, afastar essas crianças. Entendeu? Heraldo voltou. Então, vamos lá, Heraldo, que bom que você voltou. Enquanto isso, o negócio ferveu. Imagina. A Fran colocou uma situação, eu vou tentar resumir aqui, qualquer coisa ela coloca de novo, que ela viu, soube ou recebeu numa manifestação de uma região onde as crianças eram acolhidas e amparadas. É isso, Fran? Isso aí, chama Mansão das Mães do Coração. E se você souber alguma coisa a respeito. E o Edson colocou que quando que a irmã da Osni, que desencarnou, aparecia, tinha 4 anos e aparecia, era vista na casa brincando com as crianças. Então, se você também puder comentar isso. Sem nenhum problema. Essas questões, essas situações que foram colocadas aí pela nossa Fran e pelo nosso Edson, não estão no contexto da pergunta. A pergunta é manifestação mediúnica. O que eu não posso dizer aqui que o espírito, enquanto criança, não pode ser visto. Claro, tem lugar para eles específico, aí está até o que a Fran coloca, está exatamente corroborando. A grande questão é que não há na obra do André Luiz, por exemplo, crianças na erraticidade. Você vai lá ver, por exemplo, situações umbralinas, as piores, memória de um suicida. Você não tem relatos, tinha crianças ali, percebe? É isso. Na verdade, né, eu tava falando sobre o espírito ter me falado isso, né? Então, na verdade, veja bem, eu não disse que não tem espíritos de criança, não é isso. O que eu também não estou afirmando nada. O que eu chamei, que eu estava falando sobre comportamento de discípulo é diferente de um comportamento de multidão. Nós temos ainda muito comportamento de multidão, né? Qual é o comportamento de multidão? Né? Eu imagino quando a mediunidade foi no dia de Pentecostes. Vamos imaginar que hoje fosse o dia de Pentecostes, todo mundo sabe, está lá na Bíblia, em que a mediunidade explodiu publicamente e de uma forma coletiva. Só para vocês terem uma ideia, o que a Bíblia relata? Que ali você tinha várias nacionalidades, pessoas que falavam de idiomas mais diversos. E que, de repente, discípulos, pessoas que ali estavam, médiums, começaram a falar em chamada línguas estranhas. E o relato bíblico diz, inclusive, que as pessoas se espantavam que
Falavam-se línguas estranhas e elas entendiam o seu idioma. Cada um entendia o que era dito no seu próprio idioma. Um fenômeno ali mediúnico, né? Está claro isso? Mesmo assim, acompanhe o relato bíblico, depois vai lá ler a passagem. Você vai ver que a multidão, grande parte deles, o comportamento de multidão, o que eles concluíram a ver isso? Acredito que uma minoria viu algo ali que realmente fugia, dentre aspas, da normalidade. Outros perceberam a grandeza, talvez uma minoria. A grande maioria, o que disse? Está lá. Eles estão apenas cheios de mosto, que quer dizer embriagado, cheio de vinho. Olha o que é comportamento de multidão, o que eles enxergaram ali. Isso aí é embriagado. Fenômeno mediúnico, que hoje não ousaríamos contestar. Nós temos isso. Quando Cristo também fala a respeito o que vieram fazer aqui no deserto, a respeito de João Batista que ele falava, e ele falava, o Cristo mesmo fala, muitos vieram só ver as canas verdes. O que ele queria dizer com isso? O que a cana verde faz? O Edson conhece roça. Quem é agricultor sabe, a cana verde ela está mais flexível. O que é isso, esse movimento? Vai de acordo com o vento. Foram ver João Batista, escutaram João Batista, mas corriam atrás daquilo que era pensado no maior. Quer dizer, a gente tem comportamento de multidão, né? De Maria vai com as outras, ou principalmente daquilo que a gente defende, acaba defendendo o contrário. Quando nos convém, a gente muda rápido de opinião. Quer ver só? Vamos falar de uma situação mundana. Suponhamos, eu dizer para vocês assim, eu acho um absurdo que uma filha de militar, depois que o pai morre, ela ainda fica com a pensão, só não casando. Por que é isso só para militar, enquanto o outro não pode tal? Beleza. Aí eu me manifesto com essa minha, eu tenho direito a ter opinião. E aí eu me caso com uma filha de militar. E aí ela passa a ter uma pensão, né, maravilhosa, que eu vou poder viajar e desfrutar. Aí fala, e aí, ela, o que você acha? Eu acho que é um direito, ela tem que usufruir. Isso é o movimento da cana verde. Você tem uma opinião, mas quando a coisa vem, eu sou contra pedir voto, esse negócio todo, e papapá, a política tem que ser feita, mas aí alguém arruma um emprego para você a pedido do coisa, você fala, e aí? Você fala, mas todo mundo pede, né, gente? É disso que nós estamos falando, comportamento de multidão e comportamento de discípulo. Nós precisamos ter um comportamento de discípulo. Maria de Magdala teve comportamento de discípulo. Hein? Bartimeu, o cego. Como é que foi a história do Bartimeu, o cego? Lá em Jericó. Estava lá no meio da estrada, não enxergando nada, mas ele dizia assim, olha, Jesus vai me curar. Ele começou a gritar, Senhor, me cura. Senhor, me cura. Não enxergava nada, sabia que Jesus estava ali passando. E o que o pessoal falava em volta dele? Sossega aí, ué, vai ficar gritando. E ele não quis nem saber, ele continuou, Senhor, me cura. Senhor, me cura. E quando Jesus se refere a ele, a primeira coisa que ele faz, ele se levanta, deixa a capa que ele estava no lugar que ele estava e foi lá em Senhor, o que você quer que te faça? Que o Senhor me cure. E foi curado, comportamento, porque a gente tem que imaginar que a Bíblia são estereótipos que nós precisamos analisar, introduzir no nosso comportamento. Quando ele deixa a capa lá, ele diz assim, olha, isso aqui eu estou deixando esse lugar da multidão, o meu comportamento é de discípulo, ele foi lá, e ele foi curado. Comportamento de discípulo, Maria de Magdala, comportamento de discípulo. Comportamento de multidão, Senhor, eu quero te seguir, pai, mas o Jesus, pai, então vamos embora. Mas eu preciso primeiro enterrar meu pai, deixa eu ir lá. O que Jesus diz para ele? Comportamento de multidão, meu querido. Deixai aos mortos.
Porque havia, inclusive, uma tradição, eu não sei, a Bíblia não relata, ele era o filho mais velho, a tradição judaica, o filho mais velho tem que enterrar os pais. Mas olha o Cristo falando, não é assim? E daquele, ó, você tem que vender tudo e me seguir. Opa, comportamento de multidão, quero te seguir, quero estar contigo, Senhor, mas não quero ser seu discípulo. O nosso comportamento em relação à doutrina espírita não pode ser um comportamento de multidão. Tem que ser um comportamento de discípulo. Nós não temos que procurar a doutrina espírita pelo fenômeno, pelo milagre, por querer terceirizar para a espiritualidade os nossos problemas, as nossas dores causadas por nós mesmos. Porque todos nós, com o mínimo de entendimento das leis kármicas, sabemos de que todas as dificuldades pelas quais passamos são consequência das nossas atitudes e ainda minimizadas em suaves prestações pela misericórdia divina. Há quem não pense assim, que aí já logo já começa a fazer uma reflexão, porque é exatamente isso que a doutrina espírita pregoa. Quem se coloca na condição de espírita e não entende assim, está em dissonância com a filosofia espírita. Não cabe comportamento de multidão. Claro, nós temos comportamento de multidão, ainda estamos em processo evolutivo, mas é preciso que a gente preste atenção que é necessário mudar comportamentos para comportamentos de discípulo. Ter comportamentos simples. Outro dia eu vi uma palavra e as pessoas interpretam errado, que os discípulos têm que ter um comportamento oracional. O que é oracional? Muita gente acha que é passar rezando todo dia. Não é, não. Mas nós temos compromissos de pais, de mães, profissionais. Ninguém pode passar o dia inteiro aí rezando todo dia. Nem quem está aposentado aí pode. O que é um comportamento oracional? É manter a nossa ligação em busca. Isso é o comportamento de discípulo com Cristo. Por exemplo, em atitudes tão simples. Quando despertar e abrir o olho, a primeira respirada que der, consciente, já diz assim: Senhor, obrigado pela vida. Acordei no corpo físico, saúde, oportunidades, objetivos a cumprir, luta. Isso é um comportamento oracional. Vai beber uma água? Nossa, a natureza me fornece esse algo. Que essa água, esse elemento divino, que certamente está o quê? Repleta de magnetismo da natureza, que eu possa sorvê-la, que ela me faça bem, na alimentação, na conversa boa, saudável que entabulamos, quando sorrimos, quando é algo que nos faz sorrir, quando é algo que mexe com os nossos sentimentos, às vezes vendo um bom filme, lendo um bom livro, mediante uma obra de arte. Isso é comportamento oracional. E isso é comportamento de discípulo, de manter essa ligação com Cristo. Então é sobre isso que eu estou falando. Está claro isso? Porque o contexto da pergunta é manifestação de criança em reunião mediúnica, tanto quanto espírito sofredor, como guia e protetor também. Que a gente precisa... Não, o que eu falei, repito, não faz sentido uma manifestação de um guia e protetor infantilizado no tati-bitati, balinha, hein? A gente se infantilizando ali. Você acha mesmo que um guia protetor que vem dar a sua comunicação vai perder tempo em tati-bitati, em gracinha, em momices para fazer sorrir, falar errado? Nós estamos em 2023. Era aceitável, talvez, há algumas décadas, que nós predominava em nós comportamento de multidão. Agora é comportamento de si. Pode acontecer, veja bem, e aí eu quero citar alguns autores, porque senão as pessoas também vão achar que eu estou falando de mim, eu estou falando baseado em alguns autores, por isso que nós mudamos, né, Celinha? Porque quando a palavra que era pinga-fogo com Heraldo. Qual é a visão que você tem?
vai vir um cara aí chamado Heraldo, que sabe tudo de espiritismo, e esse cara vai responder às perguntas, aos desafios, o que não representa a verdade. Esse cara aqui chamado Heraldo não sabe tudo de espiritismo, muito pelo contrário. Então, por isso que nós optamos, bota o espiritismo e responde, porque aí a minha tarefa aqui fica clara para todo mundo. Eu sou o cara que vai buscar lá na doutrina espírita a resposta para as perguntas de todo mundo. Só me dou o trabalho de ser o garimpeiro, mais nada. Qualquer um pode fazer isso, até acredito alguns aí com muito mais propriedade do que eu. Só isso. Então, por isso que a gente mudou. Foi bom que a Celinha disse isso, porque a função de ter mudado o nome era essa, para que a gente deslocasse. Olha só, pode acontecer, claro, comunicação de espíritos que ainda estão lá no plano espiritual. Por exemplo, aqui, ó, você pega. O Kai Barchutel tem uma obra chamada A Vida no Outro Mundo. O irmão Jacó, no Voltei, fala lá. Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Né? O próprio Allan Kardec, na Revista Espírita, quem gosta de anotar, eu sei que tem alguém que adora anotar, e que é a Cida Schmidt. Nem sei se a Cida Schmidt está aí. Está aí, Fran? É porque eu não consigo ver. No mosaico... Eles estão viajando ainda. Então... Aí. Mas ela gosta de anotar. Lá na Revista Espírita, 1859, o Kardec fala, né? E também há, veja bem, pessoas que no mundo espírita, entre nós, até por falta mesmo de estudar um pouquinho mais, imagino que o espírito de uma criança desencarnada, ela retorna ao mundo espiritual de imediato na sua personalidade de adulto, que não é. Mas não pode ser uma pergunta? Alguém fala, pode ser que alguém esteja ouvindo isso pela primeira vez agora, não se espante. Eu não tinha pensado nisso. Fran. Então, era essa pergunta que eu tinha feito, aquela que você caiu. Entendeu? Porque, assim, a gente não sabe, a gente sabe que as crianças, elas são acolhidas e que elas têm, né? Bom, segundo, a gente tem acesso a algumas informações que chegaram até nós, que elas são acolhidas e que Sim. são cuidadas, beleza, sob a forma de criança ainda. Elas não têm a consciência de que elas não são crianças eternamente, né? Que elas são espíritos antigos. Então, assim, a minha dúvida, que é o que eu estava falando antes, claro que a gente não existe uma receita para isso, mas assim, o que vai determinar que essa criança ela vai ter essa noção mais cedo, ou essa criança ela vai ter essa noção de quem que ela de fato é mais tarde? O que define isso? Se é porque ela é mais materializada, ela está mais apegada na carne, então ela vai demorar mais tempo. Mas é tudo criança não tem nem noção direito disso. Então, assim, essa que é a minha dúvida, sabe? Como que é esse processo? E como que isso aumentou? Ô, Fran, desculpa, te interrompi. Não, só concluindo, como que o mentor, se a princípio ele deveria ter um esclarecimento, né? A princípio, tem um esclarecimento maior, ele já tem pelo menos melhor do que a gente está, né? Nesse sentido. Então, ele teria, a princípio, na lógica, ele não teria o porquê ainda estar se enxergando como criança, já que ele já tem a noção plena do espírito. Isso. Né? A questão de ser criança, o Confúcio já dizia o seguinte: você só sabe a idade que você tem porque você sabe quantos anos já viveu. Esquece quantos anos você tem que você sabe, Fran. Mas se eu te perguntasse assim, quantos anos você tem? Você vai falar quantos anos você tem baseado em algumas coisas. Você se sente mais jovem. Não é questão cronológica, né? É porque a gente sabe quantos parabéns a gente já cantou. E todo dia tem alguém para te lembrar que você já tem, no meu caso, 65 anos. Pô, você fez 65 anos e tal. Eu esqueço, mas a pessoa me lembra. E principalmente quando eu estou extrapolando fisicamente, que eu gosto de fazer umas coisas que, às vezes, minha mulher diz que me ama. Aí ela fala assim, meu bem, você já tem 65 anos e tal, né? Bom, ela me lembra disso. Mas tirando tudo isso, né? A gente precisa o seguinte, desencarnou, Fran,
A questão do corpo físico, ele tinha 7 anos, 8 anos, 10 anos, é outra história. A gente tem que agora ir para o espírito. Tá? Então, na verdade, que é um espírito que ainda permanece criança, vamos chamar assim, em que o médium vidente vai vê-lo como criança, que ele tem. Isso está ligado à sua evolução espiritual. Quanto menor o controle mental sobre si mesmo, mais ele permanece infantilizado. Logo, o seguinte, espíritos que têm isso, não, ainda são espíritos que não possuem o controle mental sobre si mesmo. Então, são espíritos que têm uma dificuldade de se desprender, digamos assim, das imposições da forma. E não consegue superar, muitas das vezes, a desencarnação prematura. Prematura que eu falo do ponto de vista físico, em corpos muito juvenis. Sim, então okay? Como ele se coloca como mentor? Hein? Mas então, como que ele é mentor? Eu Como não disse, olha, mas perfeito, mas aí eu chamei a atenção para esses espíritos que se dizem mentores de forma infantilizada. Eu questionei aqui. Sim, veja bem, o que eu estou falando desprovido de qualquer crítica A, B, C, D. O que eu estou falando aqui é que não faz muito sentido. Ou seja, quando eu vejo uma manifestação, eu já vi há muito tempo que nem vejo, mas eu não dou muita credibilidade. Porque ninguém fica chateado nem horrorizado eu falar isso, não. Mediunidade deve ser questionada, com muito respeito. Nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você vai trabalhar numa reunião mediúnica e vai lá trabalhar como um facilitador, né? Digamos assim, um psicopedagogo ali, espiritual ou doutrinador, não gosto muito dessa palavra, né? Mas que seja. E aí, só pelo fato de um médium estar dando uma comunicação, você vai acatar o que está ali, ele chega infantil e fala, estou sofrendo, e você gasta aí 10, 20 minutos, ele vai te levando ali, que eu sou uma criança, choro, aí você morre de pena, tá aquilo ali, são 10, 20 minutos que ela dispersou uma reunião, com espíritos realmente sofredores ali, percebe? É ali um baita do mistificador, ou então é o inconsciente do médium numa manifestação anímica. Aí você vai falar assim, meu irmão, você está manifestando animicamente, não tem espírito nenhum aí. Não, não é isso. Estamos numa reunião mediúnica que a caridade deve prevalecer, e principalmente a caridade entre nós. Mas você vai ficar dialogando ali 1 hora, 2 horas? Não vai. Então, você vai mais direto, dá a entender ao espírito que você sabe que a coisa não é bem assim. Você mostra para ele, tipo assim, não estou acreditando muito nisso. E quando você informa, o próprio médico que está te ouvindo, ele que está se deixando levar por aquela manifestação, ele também, de alguma forma, propõe uma reação. É quando o espírito se revela. Foi isso que eu disse, viu, Fran? Por quê? Mas eu estou concordando com você. Não, sim. Eu estou só levando raciocínio, porque houve essa questão desses espíritos, de quando que eles recobrariam essa consciência sobre eles. Isso, não é de imediato. Não é de imediato. Muitos não é de imediato, porque vai depender do grau de evolução do espírito, ou seja, aqueles que são capazes de manter, digamos assim, o comando mental de si mesmo, porque tem já uma evolução espiritual, esses não. Se desprendem facilmente da imposição da forma. Você imagina, para um ser humano que já vivenciou um grau de maturidade, de vivência emocional, etc., etc., ele, quando desencarna, ele não quer nem desapegar da condição de pai e mãe daquela família, ele não consegue nem enxergar que é um espírito universal, faz parte de uma família, daquela família foi temporariamente, papai, ele não consegue se desprender do núcleo social dele, do trabalho dele, do carro dele. Você imagina uma criança que não é um espírito evoluído, ela ainda está sobre o quê? As imposições ali, da forma. Sente saudade de mãe, quero o colo, meu carinho,
né? Eu quero minha mamadeira, eu quero meu, como dizia o Vitor Hugo pequenininho, meu café com leite bem quentinho. Percebe? Então, a gente vê num planeta de prova e expiação, aí a gente, a priori, né? Vamos por dedução, a maioria das crianças encarnadas ficam infantilizados, mas aí não vão sofrer lá né, nos óbitos. Aí eu concordo, não tem a mansão lá que abrigam os próprios parentes, os entes queridos recolhem, que seria desumano. Né? O espírito não tem a condição de crescer, imagina, ele está sujeito aos horrores umbralinos. O que vai acontecer? Pega lá, você que já leu, estava lendo Memória de um Suicida, ela vivenciar aquilo durante 1 ano, 2 anos, ou como o André, que ficou lá, desestrutura, o espírito desestrutura uma criança. Percebe? Ele não tem uma evolução para ter um controle mental de si mesmo. Aliás, quem de nós tem isso, né? Tá? Ele não na verdade, não sabem quando desencarnam muito cedo, não tem. Vamos dar mais um elemento para a gente refletir. O que acontece no desencarne? Esse desencarne ele só se concretiza quando os cordões fluídicos estão desligados e a vitalidade se esgotou, ok? Pega uma criança em que morreu numa situação como essa, um acidente, etc., que houve uma ruptura dos cordões e que ainda há uma vitalidade muito grande. Não há uma dificuldade muito grande quando nós desencarnamos, qual é? Os espíritos vão lá, cortam os cordões, tudo bem. Mas enquanto há vitalidade, isso porque nós estamos falando de alguém agora que vai desencarnar e vai chegar lá e falar, meu Deus, eu era espírita, a morte existe realmente e tal. Imagina uma criança. Hein? Como é que ela desata esses laços, né? É muito difícil, né? Então, elas não podem ser deixadas até que se esgote a sua vitalidade, vendo os seus despojos orgânicos se decomporem. Percebe? Mesmo que seja o espírito endividado. Mas houve uma proposta de melhoria quando ele reencarna. E por algum motivo, se aquele planejamento ali não deu certo, não pode ser penalizado por isso. Cabe na nossa cabeça imaginar crianças passando ainda, crianças, quando eu falo o seguinte, espíritos ainda que se sentem infantis por não terem a evolução espiritual, por não serem senhores do seu campo mental, por não conseguirem, né, um comportamento interior mental que desate os nós das imposições da forma física, serem carreados, sofrerem o acesso de entidades vampirizadoras para sugarem as suas vitalidades nos seus corpos tenros. E elas ali não faz sentido. Numa misericórdia infinita, mas Geraldo, mas são espíritos devedores, tudo bem, vão voltar e vão reorganizar o seu planejamento e passarão pelas suas provações. Faz muito mais sentido, é muito mais palpável, sim ou não? É sobre isso que nós estamos falando, né? Vão necessitar, é claro, de um período mais ou menos longo de recuperação, vão. O Heraldo, você tem uma fila aí de espera. Edson nossa. E Jane. Não, o Edson está com a mão levantada desde que chegou, né? É porque eu não sabia que você queria falar, Edson. Eu achei que você estava falando daquela vez que O esqueceu de baixar a microfone mãozinha. dele está desligado. Tem que ligar o microfone, Edson, por favor. Edson, o microfone está desligado. desligou.
Isso. Agora. Agora sim. O que eu expus foi o seguinte: eu nunca vi criança manifestar. Nunca vi. Agora, manifestar, conversar pequenininho, assim, entre eles, isso é claro que tem. Quem é vidente é meu avô contava isso, gente. Não, sim. Eu não tô dizendo que não existe isso, eu estou dizendo que sim. Agora, a grande questão é criança chegar na reunião mediúnica, manifestar e dizer: eu estou lá no umbral, sofrendo. É isso. Porque a pergunta é essa. Isso aí é fora de cogitação. Sim. Quem mais aí, Celinha? Vamos embora. Vamos atender aí. A se eu Shane, puder. Isso, ó, se isso já mexeu, fez barulho de carroça, Zé, é porque você não sabe as perguntas que tem aí para baixo. Mas vamos embora, a Shane. pode falar. Oi, Heraldo, é o Júnior. Tudo é porque eu estou com o celular da Shine hoje. Olha só. Vamos lá, Júnior. Sabe o que é? Assim, eu até entendo, assim, o espírito ele não tem tanta evolução, então às vezes ele pode manifestar como criança e tal. Mas eu acredito, aí você vai poder me confirmar isso, se pode ou não. Vamos supor, o espírito tem um determinado grau de evolução, né? Ele já é evoluído, talvez um mentor. E às vezes aconteceu, exemplo, dele ter desencarnado criança, e a mãe dele não tem tanta evolução assim, chega no plano espiritual e precisa ter aquele contato com ele criança, para ela poder ter um alento ali. Isso pode acontecer nesse caso? Claro, claro. É um espírito, porque quando a gente fala criança, essa palavra se refere à forma física. Uhum. Percebe? Porque a gente fala: nossa, morreu uma criancinha lá. Aí do lado de lá desencarna, vamos imaginar que a gente desencarna junto, encontra ele, é um espírito evoluído, já assumiu a sua forma. Ele pode se manifestar como criança? Pode, ele tem um controle sobre isso. Agora, há aqueles que não é por controle próprio. É que a natureza, digamos assim, ela vai fazer o papel de colo de mãe. É isso que os espíritos dizem. Até que ela volte a se adaptar ou se preparar para um novo processo reencarnatório, a natureza vai fazendo o colo de mamãe ali, para nova readaptação, porque não tem a condição evolutiva espiritual de ser dono de si. Então, se desvencilhar das imposições da forma, tudo isso é feito com muito carinho, amparados, e não, conforme a gente disse, jogados lá no cemitério, vendo o corpo perder a vitalidade, sendo vampirizado, etc, etc, lá nas furnas do umbral, indo para a reunião mediúnica conduzida porque estava em sofrimento. Entendi. Isso não faz sentido. Ó, quer ver, Júnior? Eu vou te dar um livro. Tem um livro chamado Criança no Além. Ele é psicografado nada mais, nada menos que o Chico Xavier, que todos nós conhecemos. Certo? Se a tua mãe tivesse aí, ela anotaria: Crianças no Além, psicografado pelo Chico Xavier. E eu já vi, Fran. E quem escreve ali, né, é um autor espiritual chamado Marcos. Tá? Quem prefaciou esse livro foi o Emmanuel. Eu trouxe aqui o prefácio. Olha lá o prefácio. Marcos é o companheiro, diz o Emmanuel, em readaptação na vida maior, após haver deixado o corpo de menino num acidente de trânsito. Ainda a sentir-se criança, no degrau evolutivo em que se acha, escreve aos pais de modo comovedor, trazendo notícias dele mesmo e dos irmãos que lhe associaram à prova, quer dizer, desencarnaram juntos. A palavra simples e eloquente do garoto amigo a identificar-se quanto possível para o reconforto dos entes queridos aqui se encontra, demonstrando que, além da morte do corpo, o espírito prossegue atendendo aos condicionamentos indispensáveis
a conquista da evolução que não dá saltos. Marcos Menino continuará Marcos Menino por algum tempo na espiritualidade, qual acontece ao espírito mesmo quando procede de altos cimos da vida superior ao retornar à Terra, para certos fins, sempre compelido a passar pela estação da infância. Mais claro do que isso está ali o Emmanuel dizendo. Ele psicografou o livro, o Marx é o autor do livro, A Criança, Crianças no Além. Ele psicografou o Marcos. Mas o Emmanuel está dizendo, é um espírito realmente menino ainda. Tá ótimo. Porque não é um espírito evoluído. Então, quando a gente fala criança, a gente tem que falar assim, é o corpo. O espírito criança é aquele que não tem uma evolução espiritual. Então, o período de infância no mundo espiritual dele é mais prolongado mesmo, de uma forma geral, a casos e casos. Tem mais alguém que levantou a mão, Célia? Obrigado. Quem? Luciano. Luciano, é a família inteira agora, então tá bom. Oi, Heraldo, boa noite a todos. Tem o Edson de novo e o Luciano. Oi, Heraldo. O Edson é que não baixa essa mão dele, sério, vai ter câimbra no braço. Vamos lá, Luciano. Deixa o Luciano e depois, se der tempo, Edson. Se não, a gente prossegue na próxima reunião. Vamos ver. Oi, Heraldo. Oi, Celinha. Boa noite, Fran. Boa noite a todos. Na pandemia, boa noite, querido. Eu comprei tudo que eu podia comprar de livro e-book do Chico Xavier para ler na pandemia, de cartas psicografadas. Então, no livro que publicado, né, com as cartas psicografadas do Chico, que chama Correios do Além, então, muitos espíritos que deram comunicação com Chico, né, que desencarnaram enquanto fisicamente crianças, quando retornaram para dar uma mensagem aos pais, consoladora, e em condições de dar essa mensagem aos pais, as mensagens, em momento nenhum, embora crianças desencarnadas, tinham o teor infantilizado. Pelo contrário, espíritos extremamente lúcidos do ponto de vista cognitivo, né, e de alcance mental condizente com a evolução de cada um, mas em nenhuma carta infantilizada, embora fossem crianças desencarnadas. Todas cartas consoladoras e com alto grau de lucidez, embora crianças quando na Terra. Perfeito. Perfeito. Eu não estava aí quando a Fran fez uma colocação, parece de uma creche, um orfanato, alguma coisa assim, acolhia a mansão, né, das crianças. Tanto que isso é plenamente plausível, faz todo sentido, né? Porque como os espíritos com pouca evolução e que desencarnam na infância, né, ainda têm uma grande dificuldade ao desatar, né, aqueles princípios rígidos, né, da matéria, né, eles exigem um tempo justo, né, maior de desenvolvimento, certo? É por isso que existem escolas no plano espiritual na qual as crianças desencarnadas se desenvolvem e se aprimoram, que muita gente, com vista ao desafio futuro, alguma pessoa fala, mas tem escola para criança lá, para ele se aprimorar? Sim, só que a gente chama de criança aqueles espíritos que, não tendo uma evolução espiritual, por exemplo, vou pegar um exemplo simples que vocês vão entender, o Heraldo aqui, que não tem uma evolução espiritual. Estou falando um exemplo verdadeiro, não é fictício. Se eu, numa próxima encarnação, desencarnar em tenra idade, vou demorar um pouco mais para poder reencarnar em função disso, de adquirir esse nível de consciência. Não é automático. E nem é também espírito desencarna criança e vira adulto no mundo espiritual. Não é. Aí são só os espíritos de evolução espiritual. Ficou claro isso para todo mundo? Galinha, o que eu me proponho era isso. Tem mais alguém aí para não ser
deselegante. O Edson, que está com a mão levantada, e também depois ele vai fazer a Sagrada Mãe de Cristo para nós, né? Mas a gente vai deixar de falar, você responder sucintamente, por favor. Sucintamente não sou eu, mas... Aí, e depois a gente sabe que vai ter que continuar, porque já tem pergunta, né? Só para você ter uma ideia, tem uma pergunta aqui que vai balançar. Mas nós vamos deixar ela para a próxima. Sim, Célia. Ô, Célia, só para você, eu estou só aguçando para a quinta que vem. Ela está perguntando o seguinte: o Espírito de verdade anunciada lá do Consolador era Jesus? Eu, sinceramente, não sei, mas vou trazer uma série de coisas, cada um vai fazer a sua conclusão. Tem muita coisa, mas deixa o Edson falar, porque... O Edson falar. A Adriana está ali perto, eu não sei se é o Edson ou a Adriana que vai perguntar. É a Adri que está ali. Mas tem que ligar o microfone. Liga o microfone aí, Adri. Você já me deu trabalho na mocidade, mas vai. Microfone, está desligado, a gente não consegue ouvir. Que aí já liga e depois não desliga para fazer a Sagrada Mãe. Está desligado o microfone ainda. A Fran consegue ligar ele aí. A Fran não consegue, não. Não consegue, não. Tá bom. O Edson, parece um picolé. É uma figurinha que parece um picolé. Não. A Cicilinha sabe Libra aí. Só Libra, porque está com o microfone desligado. É onde parece um picolé. É só clicar nele. Que nós precisamos que você fale para fazer a prece também. Olha, enquanto o Edson arruma, vou só concluir para você aí. Celinha, tem uma pergunta para a próxima quinta-feira. Alguém que afirmou aqui, dizendo assim, nas obras de André, ele não faz nenhuma referência nas obras do Kardec, ele não faz nenhuma referência à colônia espiritual. Tá? E na codificação a gente não vê nada a respeito. Por quê? Kardec não teve tempo de mencionar nas suas obras. Há um engano, ele faz menção sim, porque passou desapercebido aí, mas... Então, semana que vem você vai falar qual é a posição que o Kardec fala disso. O Edson acabou saindo. Então, nós vamos fazer o seguinte, enquanto o Edson não volta, eu acho que ele acabou entrando, fazendo uma confusão lá. Vamos deixar a pergunta dele também para a próxima reunião. E vamos pedir a Cida Carbogin, por favor, para fazer